Córnea em cães e gatos. Dr. Robson, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Prazer é todo nosso. E aí, o que é que a gente pode falar inicialmente sobre úlcera de córnea em cães e gatos? Marcos, o olho, ele é um órgão do nosso corpo muito sensível, tá? E as úlceras de córnea é como se fosse uma lesão na córnea, né? Uma lesão que ela pode ter de várias formas, e essas úlceras também podem ser causadas por vários agentes, desde um acidente, uma perfuração, um corpo estranho, né, que causou essa perfuração, uma malformação, ou um cílio, ou uma pálpebra que está invertida, algumas doenças, por exemplo, como a sinomose, como a erliquiose, que também pode causar a úlcera de córnea. Outros agentes, uma falha que possa existir aí nesse olho, né? Como, por exemplo, uma ceratoconjuntivite seca, que seria aí uma não produção de lágrima ou produção em pequena quantidade, que também favoreceria aí o aparecimento dessas úlceras de córnea. As úlceras, elas causam bastante dor, e para avaliação do médico veterinário, do profissional oftalmologista, né, porque também a veterinária ela vem fazendo com que os profissionais se especializem em determinadas áreas, como existe na medicina humana. Hoje nós já temos diversos médicos veterinários que só são oftalmologistas, que são especialistas em olho. E com isso aí também força com que os profissionais estudem mais, né, procurem mais aperfeiçoamento, investimento em equipamentos, como aí, por exemplo, hoje aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós já podemos ter a cirurgia de catarata em cães, né? Então isso aí, até pouco tempo a gente não visualizaria isso. Então, voltando ao assunto da úlcera, né? A úlcera causa muita dor porque tem essa lesão no epitélio do olho. Essa úlcera pode se estender. O nosso olho tem várias camadas, tem o epitélio, o estroma, temos aí uma camada de DCM, e ainda tem a outra parte final, né, que é a parte já mais translúcida do olho, a última camada, que se ela romper, aí você vai ter uma lesão gravíssima do olho. A camada de DCM seria uma camada mais resistente desse olho. Para que o médico veterinário possa identificar se existe ou não a presença ali de uma úlcera de córnea, é necessário que ele lance mão de um corante. No caso é um teste de fluoresceína, onde ele vai fazer com que exista a coração, né, que vai corar ali de verde as bordas da úlcera, e ele identificando aí nessa situação a profundidade dessa úlcera, a extensão dessa úlcera, e escolhendo a melhor tratamento para que possa ser feita essa correção. Então o tratamento ele pode ser medicamentoso, e o tratamento ele pode ser cirúrgico, tá? Para que possa aí fazer com que esse animal se recupere o mais rápido possível, e consequentemente também lançando mão do melhor tratamento para que não exista o rompimento desse olho e posteriormente a perda da visão desse animal. Então isso aí é como o profissional deve proceder, e o quanto antes. Se você viu seu animal com o olhinho fechado, tá muito vermelho, tem uma manchinha no olho, procure imediatamente um médico veterinário, porque a evolução para pior desse olho, né, vai depender muito do tempo que a pessoa, que o proprietário, que o responsável por esse animal vai levar ao médico veterinário. Esse tempo aí
de resposta vai ser fundamental para a evolução do tratamento, Marcos. Agora, existem confusões, por exemplo, desse assunto de hoje com a catarata ou são distintos? São distintos, porque a catarata é na lente do olho. O olho está ficando, o fundo do olho, no caso a úlcera de córnea, ela pode ficar branca, né, na parte do epitélio. Ali é quando existe um edema de córnea, é quando a córnea tem infiltração de lágrima e fica ali aquele edema. Então ela pode ficar ali branca, mas você na catarata você vê lá na parte da lente, lá no fim do olho, que você vê ali aquela parte branca onde o animal está perdendo a visão justamente pelo ofuscamento dessa lente e, consequentemente, tem de passar por uma avaliação para ver se existe ou não correção cirúrgica. Eu perguntei isso porque a nossa gente pergunta justamente isso. Quando é possível realizar a cirurgia da catarata? Olha, a cirurgia da catarata, ela tem do oftalmologista fazer a avaliação. O quanto antes você fizer essa avaliação, melhor. Por quê? Porque tem uma fase onde essa catarata fica dura que o profissional ele não vai conseguir fazer essa substituição dessa lente. Então tem de fazer essa avaliação, o oftalmologista ele vai fazer, é uma cirurgia relativamente simples para quem executa, porém é uma cirurgia que necessita de um aparato de equipamentos e um aparato profissional especializado, e que você vai encontrar isso hoje lá na capital, em Natal, tem já profissionais que executam esse procedimento cirúrgico. Dr. Robson, minha cachorrinha só enxerga o vulto, apenas por um olho. Nesse caso, a cirurgia ainda é possível e esse procedimento é feito em Caicó? Isso, esse vulto que ela fala é justamente porque a lente ficou ofuscada, né? Tem um ofuscamento da lente. E essa cirurgia ela não é realizada em Caicó, é realizada na capital, e pode ser feita sim, desde que o profissional avalie e verifique se essa catarata ainda pode ser feita a cirurgia. É como eu estou falando, muitas vezes a cirurgia, a lente ela está num grau de comprometimento tão grande que não tem mais como fazer a cirurgia naquele momento. Existe remissão de catarata? Existe. Tá? Muitas vezes a catarata ela pode ocorrer uma remissão dela, porém são casos raros, mas que existe essa possibilidade. Existem coisas que os ouvintes mandam para cá que a gente só acredita quando eles mandam realmente. Para o Dr. Robson essa é uma coisa muito normal. Vou tentar aqui colocar inclusive esse vídeo aqui no ar, né, para quem está em casa nos assistindo aí pelo nosso Facebook e YouTube e acompanhando. Não sei se vai ficar na vertical ou na horizontal, que eu baixei inclusive o vídeo agora que veio do nosso amigo Netinho, lá da cidade de Jardim do Seridó. Vamos ouvir e também assistir. Ele mostra o gatinho mamando na cadela. Sim. Né? Ele até pergunta, como é que pode isso? Isso é uma coisa aparentemente normal? Marcos, o gato, o filhote, né? Se ele, até por mais idade que ele tenha, às vezes ele passa para adulto e ele continua tendo as características de mamar, tendo as características de ficar, muitas vezes, com as mãozinhas, apertando as mãos. Aquilo ali é o instinto de estar acariciando as tetas para poder ocorrer a ejeção do leite, né? A liberação de ocitocina e a ejeção do leite pela glândula mamária. A cadela deixar também é uma coisa fácil e prática. Eu vou dizer só duas coisas para que a gente possa despertar com essas características. O gato, se você deixar, ele vai mamar em qualquer coisa. Ele mama até num pano, fica chupando um pano, e como se fosse ali uma teta. Agora, para a cadela, isso não é bom. Por quê? Porque você pode estar estimulando ela a produzir leite, porque a cadela pode ter, inclusive, pseudogestação. Ela pode pensar que está prenha e aí começar a desenvolver leite na glândula mamária, pode até começar a produzir líquido dentro do útero, como se fosse uma gestação, dando uma hidrometra ou uma mucometra, e
propiciando ela a aparecer o quadro mais indesejável, que seria um quadro de piometra, que seria pus dentro do útero. Então isso aí não é bom para a cadela que isso esteja ocorrendo. Então é só um alerta que eu dou para ele. É bonito da gente ver, é bacana, mas para o animal possa ser que seja ruim. Então ele tem que tirar esse costume. Tem que tirar o costume da cadela deixar. Do gato mamar, aí não vai ter problema não. Ele até disse que os seios da cadela estão cheios. Pronto, então ela já está desenvolvendo pseudo-gestação. Que isso daí não é bom, porque pode favorecer a um aparecimento de uma mastite, né? E de uma piometra futura. Então, e como é que ele vai tirando esse costume? Ele vai ter de tirar o gato e ele tem que entrar com medicações para a cadela para secar esse leite. Tá ok então, viu, Netinho? Vamos agilizar esse negócio aí, porque do jeito que tá, não dá certo não, né? A tendência aí é agravar o quadro. Né? Ok, ouvindo pergunta aqui, o que é que causa úlcera no cachorro? E há como evitar que o animal tenha úlcera ou não? Ou um dia ele vai ter? Não, Marcos, não necessariamente um dia ele vai ter úlcera. Não é obrigatório todo animal ter úlcera de córnea. As úlceras, elas são causadas por diversos agentes. A gente citou alguns, por exemplo, a sinomose, quando o animal favorece o aparecimento de úlcera de córnea. Uma doença do carrapato, principalmente a erliquiose. Animal que tem ceratoconjuntivite seca. Aí animal que tem um entrópio ou uma triquíase, que seria pelos ou as pálpebras ou os pelos nascendo para bater no olho, um corpo estranho, um trauma. Então são essas aí as causas que podem estar ocorrendo essas úlceras de córnea. Dr. Robson, uma cachorra ela fica no cio de quanto em quanto tempo? E tem algum risco de uma cachorra cruzar com o irmão? Porque ela cruzou a primeira vez com o irmão, mas perdeu todos. A cadela, ela entra no cio em média a cada 6 meses. Tem cadelas que são mais tardias, então entram de 8 em 8 meses. E tem cadelas que são mais precoces, que podem entrar de 4 em 4 meses no cio. Mas a média é a cada 6 meses ela entrar no cio. E ela cruza com quem tiver. Então, se tiver o irmão, o instinto Mas animal... Mas pode ter filho com o irmão? Pode ter filho, sim, com o irmão. Com o irmão, com o pai. Existe a probabilidade de malformação genética, quando ocorre cruzamento entre descendentes, mas principalmente entre filha e pai, ou então mãe e filho. Aí é onde ocorre uma maior possibilidade de alteração genética. Porém, o instinto animal, se ela tiver no cio, a tendência é ela aceitar que ocorra cruzamento. Tem animais que respeitam, tá? Eu conheço diversos animais que tem a mãe e o filho sendo criados juntos, e a mãe nunca, mesmo no cio, não aceita que o filho cruze. Mas isso aí é de índole de animal para animal. Sempre vai prevalecer o instinto animal de cobertura, Marcos. Então o que causou a morte não foi o parentesco? Pode ter sido. A gente não tem como afirmar isso. Pode ter sido sim uma malformação genética e ocorreu aí ou um aborto ou uma reabsorção, ou os filhotes nasceram com malformação. A gente não pode afirmar quanto a isso. Porém, não é tão comum. Ok, tem muitas perguntas aqui chegando no nosso WhatsApp, vamos ouvir aqui. Qual a diferença entre as rações de cachorro para adulto e filhote? O filhote pode comer a ração de adulto? Olha, não é interessante que o filhote coma a ração de adulto. Porque na hora que você dá, aquela ração ali tem níveis de energia e de proteína diferentes. As rações de filhotes, elas têm umas exigências nutricionais de energia e de proteína, de vitaminas e minerais diferente da ração de adulto. Agora, se você quer dar a um adulto a ração de filhote, eu não vejo problema. Você sabendo que esse animal ele vai engordar mais, ele vai ter uma condição nutricional maior do que a que ele necessita. Agora, o filhote comer a ração de adulto não é interessante. Vamos ouvir então aqui alguns áudios, perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Eu quero perguntar, doutor Robson, um cachorrinho pinche, quantos anos eles duram? Que eu ganhei um, tá com 11 anos, mais o dentinho dele. E aí? Olha, essa questão de idade de cães, ela vai variar muito.
os animais menores vivem mais. Os animais de grande porte, os cães de grande porte, vivem menos. Isso aí já é comprovado cientificamente. Porém, a sobrevida de um animal vai depender de diversos fatores. Da sanidade, né, da saúde desse animal, se você vacina, se você vermifuga, se você alimenta bem, se ele já adoeceu alguma vez, se ele tem algum problema, por exemplo, o pinche tem muito problema cardíaco, tem muito problema na boca, que você tem de fazer o tratamento periodontal, retirar os tártaros, fazer extração dentária. Então tudo isso aí vai fazer com que a vida desse animal possa se alongar mais. Eu conheço o pinche com 17 anos de idade, com 19 anos de idade. Eu até cito que a cadela mais idosa que eu atendo, ela tem 24 anos de idade. Então isso daí vai depender muito da criação que você dá ao animal. Então isso aí é o que eu sempre oriento. Procure um médico veterinário para que você possa estar fazendo check-ups e avaliação clínica e laboratorial desse animal, pelo menos a cada 6 meses. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas e Dr. Robson. Olha, eu tenho esse filhote de pitbull, ele tem 3 meses. Aí eu tenho uma gatinha, ele não se une com ela de jeito nenhum. Aí o que é que eu faço para ele ser amigo, irmão? Como fazer essa união? Se a gente for pensar que na cadeia alimentar, o gato é alimento para o cão, tá? Eles são teoricamente inimigos, né? Agora, essa questão aí, muitas vezes é o instinto do animal. Muitas vezes na carga genética dele já vem que os pais deles não gostavam de gato, né? E isso é muito comum no pitbull. O pitbull gosta muito de matar gato, mas não impede da senhora fazer uma brincadeira entre os dois, né? Botar os dois deitados, botar o coxo de um de frente para o coxo do outro na hora da alimentação, sempre em observação, mas sabendo que na hora que a senhora der as costas, a tendência é os dois começar a brigar. Então isso daí ela tem que pastorar, então. Tem, né? De pastorar. É uma tendência que existe aí de ter animosidade entre os dois. Mas, enquanto a senhora estiver do lado, estão os dois amigos, um dando cheiro no outro. Na hora que a senhora der as costas, um vai dar uma unhada no outro e outro vai dar uma mordida no outro. Ela vai tentando. Vai tentando, até eles se acostumarem. Quem é mais brabo, é o gato ou o pitbull? Olha, o pitbull, ele é mais brabo e, consequentemente, ele é mais perigoso para o gato. Por quê? Porque na hora que ele dá uma mordida e uma balançada, ali já foi. Mas tem gato que é brabo. Né? Agora, o gato, ele pode causar, inclusive, o nosso tema de hoje, que seria uma úlcera de córnea em virtude de uma unhada no olho e uma perfuração. E aí pode causar uma úlcera de córnea. Tá aí, o check-up no raio também é cultura, né? Você fica sabendo de tudo. Tem mais áudio chegando, bom dia. Bom dia, eu queria perguntar se sarna de gato pega em cachorro. E aí, pega? Pega sim. Você pode ter a sarna mesmo, tá, Marcos? Que seria aí transmitida por ácaros, né? E ela pode ser do gato transmitida para o cachorro, como também do cachorro transmitida para o gato. E também existem fungos que, apesar deles serem específicos, em muito caso, mas muitos fungos de gatos pegam nos cães e muitos fungos de cães pegam nos gatos. Tem mais perguntas chegando? Não sei por quê que pitbull tem tanta raiva de gato, porque aqui tem um casal de pitbull do meu menino, não pode ver um gato passar nem em cima da parede do muro dos outros, das outras casas, que fica se rasgando, mas pode? Todo pitbull é assim? Não, nem todo pitbull é assim. Eu conheço diversos pitbulls que são extremamente dóceis e que tem um convívio muito satisfatório com felinos, com gatos. Porém, isso aí muito é do instinto. Né? Muitas vezes pessoas estimulam a eles a serem agressivos e isso aí já vem na carga genética dele. Né? É igual a ser humano, né? Tem ser humano que é dócil e manso, mas também tem ser humano que é agressivo. Isso aí e que a gente não vai com a cara de jeito nenhum, com algumas vezes, né? Isso aí vai da índole de cada um. Eu digo isso porque é impressionante o quanto os animais, né, acabam tendo comportamentos muito parecidos com o ser humano, né? Isso, Marcos. E a criação, ela é fundamental.
esse filhotinho que a senhora mandou aí, a foto dele, vai ser um exemplo, né? Vai depender da criação que ela der, do estímulo que ela der. Então a dica que eu dou é: deite os dois, um do lado do outro, faça carinho no um, faça carinho no outro. Mas não sai de perto. Agora tem de estar sempre em observação. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, doutor Robson, com quantos dias quando a cachorra entra no cio, pode botar para cruzar? Após quantos dias depois do cio? E aí, doutor Robson? Eu sempre oriento que é quando está começando a parar o sangramento, a menstruação. Na hora que a cadela ela está diminuindo ali o sangramento, que já está parando de pingar o sangue da menstruação, é quando ela vai começar a ovular. A cadela ela não ovula de uma vez só, ela pode ovular em dias seguidos. Por isso que se você for colocar uma cadela para cruzar, o ideal é que você coloque ela para cruzar e com 48 horas você coloque ela para cruzar novamente. E tem pessoas que botam em dias alternados ou todos os dias. Então, enquanto ela estiver aceitando, a possibilidade dela estar ovulando. Olha, o Dr. Robson Góes, ele é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, aqui no centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Você pode seguir, inclusive, aí a Veteripet no Instagram, instagram.com/veteripet. Lá você vai ter dicas de saúde, dicas de produto. Você vai no privado aí da Veteripet, você ainda corre a grande chance de ser respondido por Dr. Robson Góes, né? Se ele tiver aí já com outras atribuições, outro médico veterinário da clínica Veteripet responde, não é isso mesmo? Isso. Quem responde no Instagram... Às vezes você manda uma provocação para mim nas minhas postagens, mas eu acho bacana, viu? Quem responde no Instagram da Veteripet são os profissionais, são os médicos veterinários. Tá bom, então. Forte abraço, Dr. Robson. Até sexta-feira. Só gostaria de aproveitar aqui a oportunidade de mandar uma informação para o pessoal da zona rural, tá? Recentemente está tendo raposas positivas para raiva na região do Seridó. E eu gostaria de deixar aqui um alerta, tá? Se você foi agredido por alguma raposa, procure a unidade mais próxima de saúde para que você possa ser atendido por um médico humano e entrar no esquema de soro e vacinação a critério do profissional, tá? Agora, se você viu uma raposa que ela está ali com características agressivas, que a raposa foi a óbito por algum fator, encaminhe essa raposa aos centros de zoonoses ou contacte um profissional médico veterinário, que é de muita importância essa questão, porque as raposas elas podem ser transmissoras de raiva. Então é importante que, se você identificou uma raposa que morreu por algum fator, procure ligue para um médico veterinário, procura uma unidade de centro de controle de zoonoses para que ela possa ser coletada e encaminhada para o LACEN para exame. Ok, bacana aí o registro, viu? São 7h54. Volto já após o nosso intervalo comercial com mais